Bom, meus amigos, quem já me conhece bem, assim, né, meus amigos aqui da igreja, sabe que eu sou um cara que gosta bastante de filmes, né? Não sou um especialista em cinema, muito longe disso, tá? Não conheço todos os diretores e tal, mas eu gosto muito de filmes. E por que eu comecei a gostar de filmes, né? Quem é mais antigo aqui, eu acho que tem a galera que nem sabe o que é isso, locadora. Você conhece locadora? Era massa. Minha mãe, vou falar, né? Então, a gente antigamente, você acessava um aplicativo, uma televisão, botava um filme, nada disso. Você ia numa locadora, alugar fita, cassete para ver filmes, né? E aí, o que acontece? A minha mãe, ela sempre gostou muito de filmes. E eu me lembro assim, que chegava tipo sexta-feira, ela ia na locadora assim, voltava com 6, 5 fitas, sabe? A gente passava o final de semana todo vendo filmes. E foi aí, gente, que despertou em mim esse amor por filme. Não só pelo filme, mas assim, por estar com a minha mãe lá na sala de casa, comendo uma pipoca, tomando Coca-Cola, né? Aquela coca de vidro, maravilhosa, inclusive, para quem não gosta, beleza, mas não sou maravilhosa, vestido maravilhosa. E aí, isso tem uma memória muito afetiva para mim. Inclusive, a primeira vez que eu fui no cinema foi aqui no centro de Vitória. Nem tinha shopping Vitória na época, ainda foi o primeiro shopping aqui da Grande Vitória, né? Se eu não me engano, o cinema era ali próximo onde era o Universal. Era o cinema. E o primeiro filme que eu vi foi em 93, 94, foi Jurassic Park. Você viu também, Vizinho? E tipo assim, isso é muito louco, né? Porque eu tinha 5 anos e fui ver um filme que um dinossauro comia pessoas, né? Mas foi maravilhoso, foi uma experiência muito maravilhosa. Anos 90, né? E é tipo assim, e essa minha paixão por filmes, e filmes diversos, tá, irmãos? Eu gosto de filme de romance, só filme de terror que eu não gosto muito, assim, não gostei. Vi Exorcista, fiquei traumatizado quando era criança. Eram 2 fitas, inclusive. Uma era o filme e outra era o documentário. Meu irmão, o documentário era pior do que o filme. Meu Jesus, cara. Morri de medo de Exorcista, aí por isso eu fiquei traumatizado. E aí eu não gosto de filme de terror. Mas tudo bem. E aí, aí essa questão de ver muitos filmes e tal. E aí eu gosto de diversos filmes, cara, de ação, de suspense, de romance. Eu gosto de ver muito filme de romance com a Bruna, eu gosto de tudo, cara. Comédia romântica. Então assim, é isso, gente. Filme francês, filme cult ou não, eu gosto de francês sim. E aí, gente, o que acontece, cara? O que me impactou quando eu era criança, vocês já, algumas pessoas conhecem, eu tenho umas tatuagens aqui, inclusive de Star Wars. Eu tenho assim um estigma aqui, eu sou nerd, mas não é por causa disso não. Inclusive eu nem sou tão conhecedor do mundo de Star Wars, essas coisas, mas é o seguinte, por que eu tenho essa tatuagem? 2 na verdade. Porque isso me lembra da minha infância. Eu lembro que a minha mãe chegou um dia em casa com uma fita de Star Wars. E aquilo com uma criança explodiu minha cabeça, sabe? Eu fui nos anos 80, eu vi nos anos 90, o primeiro filme, acho que A Nova Esperança, se não me engano, e explodiu minha cabeça, tipo assim, uma ópera espacial, um cara com roupa de preto, com espadas como se fossem lasers e tal. Isso mexeu muito comigo, cara. Fiquei muito impactado. E aí tem uma parada no cinema chamada plot twist. O que é isso? É quando o filme dá uma virada. O filme está indo com uma direção, ou no meio do filme, ou no final do filme, no clímax do filme, o que você achava que era um negócio era outro. E eu lembro que o primeiro plot twist que eu vi na minha vida foi Star Wars. Aí aqui eu quero saber se você já viu ou não, eu vou dar um spoiler para vocês. Vou ter que falar. Inclusive, eu vi Star Wars depois com a Bruna, os mais antigos, né? E a Bruna, eu fiquei observando a cara dela do plot twist, né, do filme. Que é o seguinte, no segundo filme, se eu não me engano, é o segundo ou primeiro, agora não lembro. O Darth Vader, que é o vilão do Star Wars, que tem a voz, ele revela pro Luke Skywalker, que é o principal, que ele é o pai do Luke. É o segundo, né? Mas isso é tão bizarro, gente, sabe por quê? Porque parece que no roteiro do filme isso não estava meio que definido, porque no primeiro filme não tem nenhum tipo de vestígio que mostra que Darth Vader é pai do Luke. Então até aquela frase clássica, né? Luke, I'm your father. E tipo, inclusive, você pode procurar depois no YouTube, você vai ver, tem um vídeo muito famoso, que tem milhões de views, que mostram crianças
Hoje, que os pais filmaram, né? Tipo assim, igual eu ficcionasse com Star Wars, vendo assim, filmando crianças quando isso é revelado. E as crianças, todo mundo surpreso, porque assim, é muito chocante, gente, é muito legal. Então esse foi o primeiro plot twist que eu vi na minha vida. Então isso me marcou demais, gente, me marcou demais mesmo. Inclusive tem vários filmes que tem vários plot twists, né? Tem um plot twist famoso que é no Sexto Sentido. Lembra do Sexto Sentido? Você já viu o Sexto Sentido? Quem é o Sexto Sentido aqui? Tem um plot twist maravilhoso. Ó, um filme muito bom também é do Nolan, Christopher Nolan. É o Amnésia. Viu Amnésia? Também tem um plot twist sensacional. Outro filme também que tem um plot twist que a Bruna me falou, qual é o nome do filme? É Pai? Meu Pai, tá no Netflix também, tem um plot twist. Moisés também. 10 Mandamentos. Mas que eu estou falando isso, gente? Olha só. O plot twist é essa virada. Essa virada. E aí o que isso tem a ver com o texto de hoje, gente? Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 13. O que nós vemos aqui nesse texto, gente, eu vou fazer vou cometer isso aqui hoje, é um plot twist. É um plot twist. Olha o que está escrito lá no verso 13. E aí eu vou convidar vocês hoje a gente passar versículo por versículo. E aí hoje nós vamos, a cada verso, vou pausar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o que esses textos querem dizer. Vamos lá. Guarde aí o plot twist no coração. Já explico para vocês. Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Antes de entrar na pergunta, esse texto também aparece no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas ele dá uma informação muito importante. Antes de Jesus ele fazer essa pergunta famosa para os seus discípulos, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus estava orando. Tá? Então Jesus estava orando sozinho. E aí, talvez no final da oração, que provavelmente foi só no meio da oração, ele chama os discípulos para ter com ele. E ele pergunta isso para os discípulos. Olha só, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, o que estão dizendo de mim? Vocês já andam comigo um tempo, já viram milagres, inclusive viram aqui, segundo o texto, a segunda multiplicação de pães, viram Jesus andando sobre as águas, viram diversos milagres. E aí então Jesus, depois de orar, chama eles e pergunta: e aí, cara, o que as pessoas dizem sobre mim? Aí olha o que eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ponto. Vamos ficar por aqui por enquanto. Nós precisamos, seguinte, isso é muito importante quando nós lemos os textos bíblicos, porque nós aqui hoje sabemos da história. Mas agora eu queria teletransportar vocês lá para a Palestina. Não, a Palestina não, Posso falar não, Tony, está perto de casa, o bicho está pegando também. E aí, esses homens disseram o que o povo falava sobre Jesus. Muitos viam os milagres de Jesus e o que ele anunciava, e Jesus aqui já era muito importante, meus amigos. Guarde o seu coração. O povo judeu esperava ansiosamente a manifestação do rei ungido, que é o Messias, certo? E aí Jesus aparece nesse cenário de opressão romana na Palestina, anunciando o reino de Deus e curando pessoas, pregando o reino, as injustiças da sociedade. Então Jesus se revelava aqui como um profeta, e um grande profeta inclusive, um grande profeta. Então muitos já o seguiam. E aí então já existia um movimento popular que enxergava Jesus como esse grande profeta. Por isso que eles confundiam ele com João Batista, ou com o próprio Elias, ou com a manifestação de qualquer outro profeta que a Bíblia relata no Velho Testamento. E vocês pegarem e lerem o Velho Testamento, vocês vão perceber que muitos dos movimentos de Jesus são similares aos movimentos dos profetas.
Só que aqui existe um detalhe, né? Que Jesus é o profeta, o maior dos profetas. Então aqui Jesus lança a pergunta para os discípulos. E aí, meus irmãos, que é o plot twist. Parece que Jesus, ao longo de toda essa jornada, esperou esse momento de intimidade com os discípulos para fazer uma pergunta. E vocês que andam comigo? E vocês que estão comigo? E vocês que viram isso tudo acontecendo? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é o Messias. Você é aquele que nós esperamos. Você não é apenas um profeta, você é o Filho de Deus. Por que isso aqui é um ponto de virada nas Escrituras, meus irmãos? Nessa história narrativa do Evangelho? Porque a partir daqui que o ministério de Jesus se desenrola para a cruz. É neste momento que Jesus espera os discípulos revelarem quem Ele é, que começa a treta a pegar fogo, mais do que já estavam pegando. É neste momento, é o ponto de virada. Muitos dizem no Evangelho de Marcos, inclusive, que é o Evangelho menor, que esse é o centro do Evangelho de Marcos, e a partir dali começa toda a via cruz de Jesus. E é isso que acontece no decorrer do texto. E aí eu queria, de maneira muito simples e direta, fazer essa pergunta para vocês e para mim também. Quem é Jesus? Parece ser um pouco estranho fazer uma pergunta dessa numa igreja, no domingo, de pessoas que conhecem Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez essa seja uma pergunta melhor. Quem é Jesus para você? Se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse: quem eu sou? O que você responderia? Essa resposta de Pedro aqui é impressionante, né? Mas nós muitas vezes interpretamos ela de maneira equivocada. Nós vamos perceber isso mais ao longo da leitura do texto. Então vamos seguir. Nós vivemos um tempo hoje, né, da inteligência artificial, certo? Quem conhece aqui o chat GPT? Agora conhece aí? Muitos dizem, eu sou profissional de TI, né? A galera aqui também sabe, mas talvez alguns não sabem. Saibam. O chat GPT nada mais é do que não existe nenhum tipo de consciência. Isso é importante, tá, gente? Vou fazer um parênteses aqui. Não existe hoje na computação nenhum tipo de consciência virtual, ok? Não existe isso. As máquinas não pensam, certo? Então às vezes o que a gente escuta por aí sobre inteligência artificial tem muita coisa que não é real. O que é o chat GPT? Nada mais é que um acervo gigantesco de informações, uma grande biblioteca com tudo que você imaginar sobre aquilo na internet, e uma maneira indexada de você fazer perguntas e de maneira instantânea ele conseguir gerar resposta para você. É isso. Então quer dizer que não é uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial de pesquisa, não de consciência, certo? Isso é importante frisar. Então o chat GPT é uma ferramenta poderosa para quem? Para as pessoas que sabem fazer as perguntas. Esse é o ponto. Vai fazer grande revolução? Lógico que é uma grande revolução. Mas inclusive muitos dizem que os profissionais que serão relevantes nas próximas décadas não são aqueles que sabem muito, mas aqueles que sabem fazer as perguntas certas. Não adianta nada vocês terem um acervo gigantesco e você não saber pesquisar, certo? Então fazer perguntas é algo muito importante. Então por isso que essa pergunta, quem é Jesus, eu me atrevo a dizer, que é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer na vida. Muito mais de quem sou eu, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui. Todas essas perguntas são irrelevantes diante dessa pergunta: quem Jesus é? É nisso que nós temos como igreja.
Porque nós lemos o mundo, interpretamos o mundo, vemos a vida a partir dessa resposta. E eu perguntei para o ChatGPT: quem é Jesus? E ele não respondeu meu amigo. Alguns dizem que ele é o filho de Deus e tal, mas ele é mais um profeta e tal, desviado. Por quê? Não tem sentimento. Não tem, exatamente. Boa. Amém. É isso aí. Gente, essa pergunta muda tudo. Se tudo que Jesus disse sobre ele é verdade, essa pergunta muda tudo. E a resposta então é capaz de nos transformar e transformar tudo que nós vemos e vivemos. Quem é Jesus? A resposta de Pedro é mais ou menos assim: você é o rei verdadeiro, você é aquele por quem Israel espera, você é o Filho de Deus, aquele de quem o livro de Salmos e os profetas falam. Eu não sei você, mas o que você pensa acerca de Jesus? Eu confesso a vocês que eu também estou aprendendo quem Jesus é, porque não é só uma questão de saber. Jesus é aquele que foi na cruz, morreu por nós, é o Filho de Deus enviado, o seu sangue nos purifica de todo pecado, a sua justiça é imputada a nós, é aquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei do mundo. Jesus são várias coisas: é o profeta perfeito, é o sumo sacerdote perfeito, é o amigo fiel, não é? Existem diversos adjetivos sobre Jesus, mas a grande questão aqui que está em jogo é: quem é que manda? Quem é o Rei dos Reis? Tu és Jesus, é o Senhor. Um simples carpinteiro, um homem comum. Porque, meus amigos, é isso que diferencia Jesus de qualquer outro profeta. De qualquer outro profeta, meus amigos. E outra coisa, coisas que Jesus, já falei isso várias vezes aqui, é bom lembrar, coisas que Jesus fez, e coisas que ele fez na sua vida, inclusive milagres, coisas que você experimentou, outros podem fazer também, inclusive o diabo. Todos os milagres, tudo que Jesus fez até aqui, apontam para uma verdade: que Ele é o Rei dos Reis. É isso. E aí, olha só, essa pergunta tem que nos perturbar, porque se ela é a pergunta mais importante de todas, a resposta que Ele é o Senhor tem que mudar a nossa vida. Olha só, gente, não tem como. E aí eu falo isso assim, com o meu coração contrito, porque eu fico analisando a minha história também, fico pensando sobre essas coisas. É que se Ele é o Rei, se Ele é o Senhor, a minha vida não pode ser a mesma. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma vida religiosa, certo? Não é isso. É uma vida que é impregnada sobre essa verdade, em todos os aspectos da vida, meus amigos. Você não vai tomar café do mesmo jeito que você toma, você não vai cuidar dos seus filhos do mesmo jeito que você faz, você não vai acordar com um cachorro igual o nosso bispo fala, você não vai trabalhar da mesma forma, você não vai namorar da mesma forma, você não vai cuidar dos... Cara, a vida é impactada por essa verdade. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Senhor. Esses dias eu acordei assim, né, semi-demoniado, com fome, tipo, e a minha filha Maria, ela começou a falar, cara, ela acordou assim, eu já falei várias vezes também aqui que é um botão, né, tipo assim, eu acordo, minha filha se aperta o botão, ela dormiu mesmo, dormiu, e eu fiquei assim, começou a me dar uma raiva dentro de mim. Falei, caramba, caraca, meu Deus. Aí nesse dia eu fui ler o Salmo 124, se eu não me engano. Deixa eu até abrir aqui, já estou com tempo aqui, vou abrir. Vou ver aqui e tal. Salmo, posso estar errado, se estiver errado, beleza, então vamos lá. Salmo 124. Opa! Ah não, aqui ó, 127.
fui ler esse salmo aqui de manhã, né, para ver se eu, né? Aí eu já estava com raiva no coração. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Aquele dia dormir tarde e acordar cedo. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Aí vem, meus irmãos. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a nuvem do pecado que cega os propósitos em tudo na vida. Sem essa consciência, sem essa resposta de quem Jesus é, quem você é em Jesus, vou passar por isso aqui também, as coisas vão perdendo sentido. E aí eu falei assim, cara, eu estou assim nervoso. Eu falei, cara, Jesus me deu uma missão mais importante do que vir no domingo pregar, que é amar minha filha. Eu vou fazer isso para Deus, fiz isso de maneira consciente. Vou fazer isso para Deus. Cortei o pão para ela, para Deus. Arrumei a Bruna arrumou as coisas dela para a escola, isso é para Deus. Amém, glória a Deus. Levei ela de bicicleta, ela falando para caramba, isso é para Deus. Meus irmãos, meu coração encheu de alegria. Nem sei de onde veio. Nossa, que bênção. Parece que eu orei 10 horas. Por quê? Porque Jesus é dono de todas as coisas. De todas as coisas. Então o nosso desafio é você ver também nas pequenas coisas Jesus. Jesus. Amém? Vamos seguir aqui então. Aí no verso 17, que Jesus revela para Pedro que ele vai ser a rocha. Eu vou até pular essa parte, porque essa parte não vai entrar no contexto agora. Eu quero partir para o versículo 21. Depois que tem essa revelação, Pedro fala quem Jesus é, que ele é o Messias esperado. Aí continua a história no versículo 21, olha só. Desde aquele momento que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, do mestre da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, então Pedro é aquilo, né? Teve uma iluminação, no mesmo instante já vacilou. Foi igual eu sou assim. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreender Jesus. Eu imagino, Jesus estava orando. Vem cá, meus amigos, meus discípulos. Quem sou eu? Seu Messias. Aí Jesus começa a explicar o que vai acontecer. Aí Pedro falou: chama e repreende Jesus. Olha a doideira, gente. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. No original, esse aqui é as mesmas palavras que ele usa para Satanás quando ele é tentado no deserto. São as mesmas. Então olha só, quando se trata do Evangelho e da mensagem de Jesus, tudo que é contrário à mensagem de Cristo é do diabo. Tome cuidado, meus irmãos. A resposta de quem Jesus é, se ela for equivocada, ela é uma mensagem diabólica. Diabólica. E aí, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Ou seja, falou que Pedro era pedra, agora era de tropeço, né? E não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Aí que eu queria criar um parênteses aqui. Por que Pedro fala isso? Você lembra que eu disse que o judeu esperava um Messias? Pedro era um pescador, um homem simples, um homem que pagava impostos para Roma, um homem que vivia a opressão que o povo da Palestina vivia, e ele tinha na sua memória
as histórias dos profetas quando o povo era libertado, a história de Sansão, do juiz de Israel, a história gloriosa de Josué. Não é isso a história do povo de Israel? Eles esperavam uma manifestação de libertação. Então, quando Pedro revela que Jesus é o Messias, ele não está revelando aqui no aspecto que nós temos de Messias, salvação da humanidade, ele está pensando no povo de Israel. Então quer dizer que ele é o Messias. E aí daqui uns instantes Jesus fala: eu vou para Jerusalém morrer. Como assim? Eu achei que agora a gente ia resolver a parada. E você está me falando então que não, você vai morrer? Que parada é essa, cara? Está maluco? Não. Pedro aqui estava revelando o seu coração a Jesus, no coração dos discípulos. Ou seja, você é a minha esperança. E você está falando que você vai morrer? E aqui é um parênteses para nós, meus irmãos, muito importante. De que tipo de esperança Jesus é para você? De que tipo de esperança? É a esperança certa ou é a esperança errada? Isso é um ponto muito importante. Às vezes nós achamos que Jesus é, temos toda a teologia preparada sobre quem Jesus é, e nós colocamos ele no lugar que ele não deveria estar. Por exemplo, Jesus não pode ser usado como um amuleto para os nossos projetos pessoais, certo? Eu tenho um planejamento e aí agora eu preciso de um milagre. Então agora eu vou adicionar aqui uma pitada de Jesus, porque eu sei que ele faz milagres. Pô, isso está certo, mas isso é colocar Jesus na sua esperança, que não é de Jesus. Então às vezes nós, como povo de Deus, achamos que conhecemos a Jesus, ou conhecemos o Jesus de maneira consciente, sistematizada, uma teologia saudável, e na prática temos esperança em outras coisas. Jesus vira o nosso auxiliar, Jesus vira o nosso guru, Jesus vira o nosso servo. E não é sobre isso que o texto diz. E o texto continua sendo, vai ficar mais cabuloso aqui para frente. Vocês vão perceber. Então Pedro aqui, ele repreende Jesus pela falsa esperança que ele tinha. Aí a pergunta que eu faço de novo para você e para mim é: aonde você tem colocado Jesus? Qual é o seu projeto? E olha só, e aí existe um erro terrível que nós cometemos hoje. Jesus está no seu projeto? Isso é do diabo, meus irmãos. Não existe o meu projeto, não existe o seu projeto. Existe o projeto de Jesus. Existe o projeto dele. Porque ele é o rei. Eu sei que para muitos de nós modernos, né, pós-modernos, como assim o rei que manda em todas as coisas? Esse é Jesus, meus irmãos. Ninguém elegeu ele não, tá? Ninguém elegeu ele. Eu sou a favor da democracia, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Mas é o seguinte: Jesus é o rei. Ninguém vai votar nele, ele é o rei. Então nós devemos nos submeter à sua vontade. Isso é uma coisa muito dura, não é? Então seguimos, hein? Eu sou Pedro demais, gente. Não sei vocês, mas eu sou Pedro demais. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, uma frase muito famosa: se alguém quiser acompanhar-me nessa minha missão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantará você conquistar todos os seus projetos e você perder a sua vida? De que adiantará você conquistar tudo aquilo que você quer e você perder a sua história, a sua alegria, o seu propósito? O que um poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que
alguns de vocês que estão aqui não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O fato de Jesus passar rapidamente uma pergunta sobre quem eles acham que ele é e o chamado que o sigam até a morte mostra de um modo bastante claro que não podemos separar pensamento da ação na nossa fé. Essas coisas não estão desconectadas, meus irmãos. Saber é agir, conhecer é agir, saber quem Jesus é não basta. Não basta. É preciso agir, é preciso se movimentar. A revelação de quem Jesus é está atrelada a uma ação, e essa ação que ele requer de nós é: negue-se a si mesmos. Meus irmãos, negue-se a si mesmos. O nosso bispo disse isso aqui, acho que domingo retrasado. Jesus não garante nenhum de nós que o nosso caminho vai ser fácil, certo? Nenhum de nós. E parece ser um convite meio estranho, né? Não é, cara? Tipo assim, olha só, cara. Gente, olha só, vou voltar a narrativa de novo. O povo espera um Messias, como nós aqui esperamos uma mudança completa da nossa vida, não é? Nossa história, a sociedade que nós vivemos. E aí nós vemos em Jesus essa esperança. Uau, meu Deus, é isso. E quando você se aproxima de Jesus, ele fala: negue-se a si mesmo, me siga e participe das minhas dores. Não faz sentido, meus irmãos. Porque, tipo assim, se é a esperança, pô, beleza, então agora, beleza, vamos ver se vai ser tudo bem, vai ser massa agora aqui pra frente, vai ter tudo certo, estamos com o nosso Salvador. Não é isso que Jesus nos convida, meus irmãos. Jesus nos convida a um caminho tortuoso. É por isso, na moral mesmo, crente é brabo. O papo reto é esse. Não existe ninguém mais brabo que o crente. O crente segundo Jesus, que é aquele que dá a face para o outro bater, que é aquele que ama quem não merece, que é aquele que se esforça até a última gota de suor para amar as pessoas, para pregar o Evangelho, para ser um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, ser o melhor em tudo que fizer, fazer com excelência o que faz para Deus. Meus irmãos, estamos ao contrário. É aquele que abdica o coração para que outros tenham vida. É aqueles que plantam quando ninguém vê esperança. Se isso não é ser radical, eu não sei o que é ser radical, meus irmãos. Isso é radical. Já pararam para pensar nisso? Eu não fico impressionado com nenhum discurso bonito por aí. Não fico. Sem ser o de Jesus, eu não fico. Porque vários deles são cheios de vaidade. Cheios de vaidade. O caminho de Jesus é: eu sou o rei, vou descer nessa terra aí, vou viver com vocês, não presta. Vou morrer com vocês e vou dar vida a vocês. E aí existe um segredo aqui, que é aqueles que perdem a vida, ou seja, aqueles que matam a si mesmo para seguir Jesus. Que é isso, meus irmãos? Seguir Jesus não é fácil. Quem disse que é fácil está mentindo. São para os corajosos. Essa cara, então, cara, quem é louco de seguir Jesus? Porque essa é a foto, né? Rapaz, esse negócio é treta assim. Aí eu vou te falar uma parada, que aí é uma coisa que as pessoas usam errado, mas é a experiência. Quem um dia foi tocado por Jesus, quem um dia teve certeza absoluta que Jesus falou com ele, que viu nos olhos de Jesus o seu amor furioso, sente algo, meus irmãos, por Cristo, que é inexplicável. No Evangelho de Marcos, antes dessa treta toda acontecer, Jesus cura um cego, tá? E esse é um prelúdio para esse texto. Por quê?
Jesus cura um cego, vocês se lembram dessa história? Chama o cego, ele passa saliva no olho do cego, né? E aí, Jesus, como você está vendo? Aí o cego fala assim: não, eu estou vendo tudo meio embaçado. Você lembra dessa história? Eu vejo as pessoas como se fossem árvores. Voltamos para a primeira pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Está meio embaçado. Você é um profeta. Aí Jesus tira o cego para fora da cidade e fala assim: e agora você está enxergando? Agora eu vejo o Senhor. Quem tu és, Jesus? Tu és o Cristo. É um prelúdio do que estava sendo revelado aqui, que Jesus se revelaria. A grande questão é que vocês acham que para mim, ou para qualquer um que está aqui, nós temos consciência o tempo todo de quem Jesus é? Vou te falar para o que aconteceu comigo essa semana. Eu estava orando, lendo a Bíblia, e tipo assim, cara, sei lá, você fica meio atribulado. Meus irmãos, a imagem de Jesus que salvou a minha semana hoje, sabe qual foi? O Elias que deu uma aula no EBD, falou para você usar a sua imaginação. Toda vez que eu me sentia sozinho, angustiado, várias coisas aconteceram no trabalho, tal, a semana foi difícil, eu fechava meus olhos e imaginava Jesus segurando a minha mão. Segurando a minha mão. Esse é Jesus. Também. Eu imaginava a sua mão com um furo, segurando a minha mão. Graças a Deus, Jesus. O Senhor está comigo. Graças a Deus, Jesus. O Senhor está comigo. E uma outra coisa sobre Jesus: Ele deseja estar conosco. Deseja. Já parou para pensar nisso? Que Ele quer estar com você, mesmo que você não queira estar com você mesmo. Ele quer estar contigo. Então, somente saber quem Jesus é, muitas das vezes não é o suficiente para você embarcar nessa jornada, meus irmãos. Então, permita-se, essa é a palavra, permita Jesus tocar você, sabe? Eu não sei como Ele vai fazer isso, não sei. Com uns é com uma iluminação na mente, uma descoberta sobre uma verdade bíblica. Para outros é um louvor que você sentiu a presença de Deus. Eu não sei, meus irmãos. Agora, o que faz pessoas como nós aqui hoje, esse é o convite de Jesus para nós, seguir Jesus e carregar a cruz. E carregar a cruz aqui não é só no aspecto de abandonar pecados, de santidade, é óbvio que é isso também, mas é o que envolve seguir Jesus. Existe um esforço nosso para fazer isso. Aí você pode estar pensando: pô, Cícero, cara, eu não sinto isso mais. Mas eu creio num Deus que pode incendiar o seu coração, a sua mente e o seu coração. O que é um milagre, meus irmãos. É um milagre. Eu queria, antes de finalizar, te lembrar de uma coisa. Seguir a Jesus é o único caminho, tá? Ou você está nessa jornada com Jesus, ou você está sozinho. Não tem outro caminho. E uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, apesar de parecer ser pesado, mas o que nós tentamos fazer sem Jesus é pior, tá? Não é? Gerenciar nossa alegria, nossas expectativas, nossas esperanças. Jesus só fala assim: gente, segue-me, larga tudo, deixa eu sorrir da sua vida, deixa eu governar a sua história, faça tudo para mim, me escute, seja meu amigo, ore, eu vou cuidar de você, no dia difícil, no dia fácil. Os seus pecados eu não me lembrarei, eu te amo. No dia que você estiver frágil,
eu te amo. No dia que você estiver voando, eu te amo também. Esse é Jesus, meus amigos. Ele é perfeito. E você pode perguntar, mas cara, eu não tenho forças. Eu já tentei várias vezes. Olha só, mais uma coisa que eu aprendi, você não. Cara, isso sim é libertador. As suas falhas, grave isso no coração, gente. As suas falhas lhe capacitam a seguir Jesus, tá? Não espere melhorar, porque Pedro foi chamado de Satanás, mesmo assim continuou seguindo Jesus. Depois, lá na frente, ele nega Jesus. Olha só, gente, Pedro assim, ele avacalhou o rolê todo. Você é o Cristo. Aí depois ele fala, não, você é Satanás. Depois lá ele quer brigar com todo mundo. Depois ele nega Jesus. E mesmo assim lá no final, Jesus perguntou para ele, né, 3 vezes, né? Você me ama e tal. Então olha só, gente. Se lance. Pega o controle, cara. Faça isso em nome de Jesus. Porque uma outra verdade sobre essa jornada é que não há nenhuma meia medida. É como aprender a nadar. Ou você nada ou você afunda. Não tem opção. Essa é uma questão, gente, primordial nessa história. Ou você anda com Jesus, ou você vai afundar. Simples assim. Simples assim, gente. Eu gostaria que talvez fosse de outra forma, mas para não ficar essa parada, meu Deus, vai ter que ficar aqui com um triste mesmo, mas Jesus é maravilhoso. Maravilhoso, meus irmãos. E aquele louvor, né? Não há outro lugar que o que ele está nos seus braços. Nós cometemos muitos erros, né? Muitos valorizam só as emoções, né? Como se nós fôssemos apenas seres que sentissem coisas, outros valorizam apenas o intelecto. Nós valorizamos todas as coisas, meus irmãos. O que nós sabemos influencia exatamente as coisas que nós sentimos, sabe? Então a minha oração, caso você nunca sentiu um toque de Jesus, que você sinta um amor que você nunca sentiu. O que é isso que eu estou sentindo, cara? Uma certeza de propósito que você nunca experimentou. Eu creio nisso, gente. Eu creio que o Espírito Santo faz a vida das pessoas. Não é só saber. E eu queria encerrar com a mesma pergunta que eu fiz lá atrás, que Jesus fez para os discípulos. Para você que hoje, não importa quanto tempo você conhece Jesus, não sei se você já ouviu uma mensagem desse tipo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Não tenha vergonha de responder, não sei. Teve um retiro de oração, na nossa igreja foi uma benção. Aí um irmão me falou ali em cima, uma coisa que me impactou muito, que eu falei com o nosso bispo, que ele falou assim: eu descobri que eu não sei orar. Gente, eu achei isso tão lindo, ouvir isso de uma pessoa que é crente há muito tempo. Eu não sei orar. Então não tenha vergonha de dizer, eu não sei quem é Jesus. Não sei quem é. E nós estamos dispostos aqui nessa igreja a te ensinar quem é Jesus. E aprendermos juntos isso. Amém? E você respondendo, eu sei quem é Jesus, responda para ele também, eu vou te seguir. Eu vou te seguir até a morte. Se eu tropeçar, eu vou continuar. Se eu me desviar, eu vou me levantar. Mas eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou tentar até o fim. Não desanime, meus irmãos. Eu não sei o que fizeram com a fé de vocês. Eu não sei os pastores que vocês tiveram. Eu não sei se um dia eu vou te decepcionar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus.
desista. Não desista. Vale a pena, meus irmãos. Essa é a briga que vale a pena. Em vez de brigar com os outros no Instagram, sei lá onde que é, brigue por isso. Brigue contra a sua incredulidade. Vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Eu falo isso para você, mas eu falo isso para mim. Vale a pena. Vale a pena. Pegue a sua cruz e siga. 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 Deus